Olá, eu sou Paulo Henrique e nessa rica oportunidade eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e de já agradecer por essa oportunidade, por esse momento de estar aqui trazendo, falando um pouco mais do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a nossa meditação na palavra do Senhor, eu gostaria de ler, sem perda de tempo, gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 5. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3, que nos diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler da palavra do Senhor é um texto bem conhecido. Talvez você já tenha o ouvido muitas vezes, talvez você já o tenha lido muitas vezes. E é um texto que é bem conhecido até mesmo no meio dos que não são evangélicos. Mas o foco da nossa meditação neste momento, o foco da nossa meditação nessa oportunidade, vai estar no versículo de número 3, que é um versículo que às vezes as pessoas não compreendem muito bem o que Jesus ele quis dizer quando ele usa essa expressão bem-aventurados pobres de espíritos ou em espírito no singular, não no plural. O que Jesus ele quis dizer com isso, bem-aventurados pobres em espírito? O que essa expressão significa? Para que nós entendamos melhor o que essa expressão significa, eu vou citar aqui para vocês o que ela não significa em primeiro lugar, depois vamos ver o que ela significa, o que Jesus quis dizer. Ser pobre em espírito não significa uma pobreza financeira. Francisco de Assis ele foi um dos que falava a respeito da pobreza financeira está relacionada à pobreza espiritual. Ele foi o líder desse movimento de que para que você agrade a Deus você precisa doar tudo que você tem. E tudo, e eu digo financeiramente, não falando da nossa vida, mas financeiramente. Francisco ele foi o líder desse movimento, mas pobreza em espírito não tem nada a ver com pobreza financeira, não está relacionado com isso. Ser pobre em espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Também isso, às vezes as pessoas, por lerem essa expressão, ser pobre em espírito, pensam que ser pobre em espírito é ter uma vida espiritual pobre. Também não é isso, pelo contrário, nunca que Jesus Cristo iria nos aconselhar a termos uma vida espiritual pobre. Ser pobre em espírito também não significa pobreza de autoestima. Também Jesus não ia recomendar uma coisa dessas para mim e para você. Jesus só quer o nosso bem. E quando você tem uma autoestima baixa, você é uma pessoa triste, você não é uma pessoa que vive bem. E isso, pelo contrário, deve ser combatido por nós. Isso deve ser vencido por nós. E não nunca ser interpretado como uma recomendação vinda do nosso Senhor. Pobreza em espírito também não significa timidez ou fraqueza. Jesus Cristo também não iria recomendar algo assim para mim e para você. Essas coisas, assim como a baixa autoestima, elas devem ser também combatidas por todos nós. Então você já viu aí o que não significa pobreza em espírito. E o que significa essa pobreza em espírito? Para nós entendermos o que Jesus ele quis falar quando ele disse que nós devemos ser pobres em espírito, ser pobre em espírito é a base, é a raiz para as demais virtudes que Jesus ele vem a citar posteriormente. Jesus ele começa falando da pobreza espiritual, falando em ser pobre em espírito, porque ela é justamente o alicerce que vai sustentar a mim e a você na nossa vida cristã, na nossa vida de santidade enquanto estivermos aqui na terra. Eu aprendi há um tempo atrás que tudo na Bíblia Sagrada tem um porquê. Tudo tem um porquê. Cada vírgula,
cada verso, cada tempo verbal, cada número, cada explicação. Às vezes a gente não entende por que tanta explicação, por que tanta repetição de uma palavra aqui, por que tanta repetição de uma fala ali, mas tudo tem um porquê. E Jesus Cristo, ele ter começado as suas bem-aventuranças, o seu Sermão do Monte, por essa expressão, que às vezes é de difícil compreensão, tem um porquê, porque ela é a raiz para as demais bem-aventuranças, ela é a raiz para os demais frutos que nós devemos adquirir ao longo da nossa vida cristã. Ela é o alicerce que vai nos sustentar. E ser pobre em espírito significa, na mais simples maneira de explicar, significa reconhecer nossa total dependência de Deus. É isso que significa a pobreza espiritual. Quando você reconhece que depende de Deus para tudo, a nossa total dependência está em Deus. Para que você entenda melhor, na língua grega existiam duas palavras que eram usadas para se referir à pobreza, a palavra pobreza que nós usamos no nosso português. As duas palavras era peres, eu não sei se pronuncia dessa maneira, depois você dá uma pesquisada e vê a maneira correta, e a palavra pitolcos. A primeira palavra, a palavra peres, ela era usada para se referir àquelas pessoas que eram pobres, mas não totalmente pobres, não totalmente dependentes de outras pessoas, não totalmente dependentes de alguém para sobreviver. Elas tinham como se manter. Elas não eram alguém que tinham alimento sobrando, não tinham os carros mais luxuosos, não tinham as melhores casas, mas tinha a sua casa, tinha o seu alimento de todos os dias, tinha a sua cama para dormir, embora não fosse a melhor das melhores camas, mas tinha para onde retornar no final do dia. Essa palavra era usada para esse tipo de pessoa, pessoas pobres, mas não totalmente dependentes. E a palavra pitolcos, ela era usada para quem é mendigo, para quem realmente dependia das outras pessoas para sobreviver, para quem precisava de uma esmola para poder sobreviver, alguém totalmente dependente. Jesus Cristo, ele usa essa segunda palavra aqui quando ele vai lá falar a expressão ser pobre em espírito. Ele usa a palavra pitolcos, ele usa ela para se referir a nós, o que nós devemos ser, totalmente dependentes deles. Eu e você precisamos ser totalmente dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo, totalmente dependente do nosso Deus. Ser pobre em espírito é a nossa riqueza, é isso mesmo. Para nós sermos ricos espiritualmente, precisamos ter essa pobreza espiritual, essa dependência do nosso Deus. Parece até uma coisa contraditória, né? Eu falando aqui que ser pobre em espírito te dá riqueza, mas Jesus, ele usa muitas vezes essas contradições, entre aspas, podemos dizer assim. Quando ele vai falar, por exemplo, para que nós sejamos o maior, precisamos nos tornarmos o menor. É o exemplo de quando Jesus ele usa essas expressões contraditórias, entre aspas. Não é uma contradição, Jesus só está trazendo uma explicação. Então, ser pobre em espírito é isso, você ser totalmente dependente do nosso Deus, ser totalmente dependente de Deus para viver. Então, por que nós devemos ser pobres em espírito? Eu também trouxe aqui alguns itens dos porquê de você e eu termos que ser pobre em espírito. Enquanto eu e você não formos pobres em espírito, jamais Cristo será preciso para nós. Enquanto eu e você não nos tornarmos pobres em espírito, nós não vamos precisar de Cristo, nós não vamos dizer que dependemos de Cristo. Então precisamos ser pobres em espírito para que Cristo ele possa se tornar o centro da nossa vida. Enquanto eu e você não formos pobres de espírito, nós não estaremos prontos para receber a graça de Deus, para receber as bênçãos de Deus, para receber as dádivas de Deus. Então, enquanto eu e você não formos pobres em espírito, nós não vamos usufruir da graça de Deus. Precisamos ser pobres em espírito para isso. E por último,
Enquanto eu e você não formos pobres em espírito, nós não vamos poder ir para o céu. É isso mesmo. Essa é a condição de entrarmos no céu. Quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Necessitamos ser pobres em espírito para que possamos ir para o céu de glória, para que possamos ir morar no céu. Então espero que você tenha entendido o que Jesus ele quis dizer quando ele usou essa expressão ser pobre em espírito. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém.